Salve, salve, galera! Começando mais um Cego do Carvalho podcast. Hoje com o nosso cego atrasado, como sempre. Perdeu a hora, não viu o horário. Mas estou aqui. Hã? Um pouco enrolado ele, né? Um pouquinho enrolado, né? Pouca coisa, Acostumado já. Só trabalho com incompetentes. Ariel, cego. Obrigada, Rafael. Não, tudo bem, Dalila também. Enfim. Mas a gente vai se acostumando com... com essas peripécias da vida. Começando mais um Cego do Carvalho podcast. Hoje, especialíssimo, temos uma nóbrega entre nós. Sim! Recebam com muitos aplausos ela, Dalila de Nóbrega, senhoras e senhores. Obrigada, gente. Primeira nóbrega a vir aqui no nosso Cego do Carvalho podcast. Primeira nóbrega. Primeira nóbrega. É dinastia nóbrega. São muitos. São muitos. São. Você sabia que em Niterói tem uma rua chamada Rua Nóbrega, né? Em Caraí. Meu avô nasceu aqui em Niterói. Sim. Eu acredito que essa rua é por causa dele. Nunca pesquisei. É mesmo? O Ariel tá dando uma estáticazinha no meu. Mas eu acho que é o fone aqui. É o seu fone. Foi. Na verdade, é por causa de mim a rua. Faz sentido. Eu vim aqui, quando eu fui embora, colocaram Nóbrega. Por isso que não botaram Dalila, porque você tá viva ainda. Porque Exato. não pode, você sabe, né? Uhum. Não pode homenagear a pessoa viva. Aliás, tentaram homenagear o seu avô com praças e não... sempre esbarra nisso. Em São Paulo, acho que o Pânico tinha até uma campanha para fazer uma praça Carlos Alberto de Nóbrega e tal. Seria lindo, né? Seria, mas só pode depois de morto. Olha que loucura, né? Podia ter pro meu bisavô. Seu bisavô talvez tenha alguma coisa. Deve ter. Porque aqui em Niterói é Rua Nóbrega, não é Rua Manuel de Nóbrega. Mas será que tem Rua Manuel de Tem Nóbrega? uma rua Manuel de Nóbrega em São Paulo, mas é um padre, não é meu bisavô. Mas você pode falar que Pode que falar. todo mundo... Ninguém vai lembrar do padre. Do padre, no caso. Ou posso falar que meu bisavô também foi padre fez tanta coisa durante a vida dele, também foi padre. Sim, faz sentido. Dalila de Começa Nóbrega, bem. obrigado pela presença, querida. Gente, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Muito. Dalila, para quem não sabe, ela é neta do Carlos Alberto de Nóbrega e filha do Marcelo de Nóbrega, o nosso aclamado, lindo, maravilhoso diretor. Não estou puxando saco. É meu nome completo, né? Dalila, neta do Carlos Sim, Alberto, sim. filha do Marcelo. Né? Aliás, qual é o seu outro sobrenome? Vieira Ferreira. Vieira Ferreira. Como é que é o nome todo? Dalila Nóbrega? Vieira Ferreira de Nóbrega. De Nóbrega. É. Nóbrega é o último. Porque é por pai, né? Não, mas todo mundo me chama de neta do Carlos Alberto e chama meu pai de filho do Carlos Alberto. Inclusive, meu pai, ele fala que até o padre da igreja, quando ele foi se casar com a minha mãe, chamou ele de filho do Carlos Alberto. Falou, você aceita se casar com o filho do Carlos Alberto? E você... Então disse, eu vos declaro filho e nora do Carlos Alberto. Mas isso é um peso pra vocês? Hoje em dia, minha mãe chama ele de filho da puta. Tô brincando. Não, é verdade. É verdade. Sempre que eu falo tô brincando... É porque é verdade. É verdade. Mas vem cá, isso é um peso? Foi um peso pra você ou pro seu pai? Você acha que foi um peso essa coisa da família? Você porque é filho, porque é neto? Eu acho que Até é o seu peso. próprio avô passou por isso? É. De ser filho do Manuel de Nóbrega? Uhum. É um peso, mas é equilibrado, porque é tanto um peso quanto é um privilégio. Então é difícil de ver o que pesa mais. Na verdade, o privilégio pesa muito mais, com certeza. O orgulho de ônus ser... e bônus. Sim. Exato. Então, é claro que às vezes eu penso, bom, eu escolhi a vida artística. Então, vão ter pessoas que vão pensar, ela deve ser muito boa porque ela é filha e neta, e vão ter pessoas que vão pensar, ela não sabe o que está fazendo, ela só está lá porque ela é filha e neta. Uhum. Então, vão ter os dois pensamentos, né? Claro, mas eu acho que pesa muito mais a questão positiva. Muito. Mas eu acho que o fato, no seu caso, no caso do seu pai, quando você escolhe o mesmo segmento, né?
cria uma expectativa maior, né? Muito. Do que, por exemplo, a sua irmã não seguiu a área artística, sua irmã dá aula de yoga, né? Minha irmã é professora de yoga e completamente diferente, realmente. Ninguém vai assistir a aula dela esperando que ela seja engraçada. Assim, vamos lá. Nossa. Namastê. Gente, mas é uma ideia genial. Ela Né? podia fazer uma aula de yoga cômica. A yoga é nossa. A yoga... Adorei, Milana. Tá perdendo dinheiro aí. Milana, você está perdendo dinheiro. Pô, a Ela yoga- podia vir aqui. Nossa, Falar sobre... Ela é uma professora maravilhosa. Ela estudou na Índia. Que legal. Foi lá. Decidiu que queria ser professora de yoga, queria ser yogi, estudar yoga, foi pra lá. Que maneiro. Ficou quanto tempo lá na Índia? Sabe que eu não sei, acho que ela ficou uns 4 meses, muito tempo. Comer, E ela não rezar e queria amar voltar. mesmo, né? E ela entrou no avião, chegou aqui, quando ela chegou é que falaram sobre pandemia e tal. Então ela chegou bem nessa hora, assim, Nossa. né? Ela não fazia ideia, mas testaram todos os pacientes do avião. Ela ficou, gente, por que eu não posso sair desse avião? Enfiaram o cotonete e ela nem sabia de nada. Isso foi então no início de 2020. Foi, iniciozinho, assim. Imagina. Foi um pouco antes do meu filho nascer. O seu filho nasceu na pandemia? Não. Bom, ele Não, nasceu já era antes, né? pandemia, mas quando ele tinha 2 semanas começou o lockdown. Nossa. Mas já se falava de pandemia quando ele nasceu, né? Mas ainda foi sem máscara. Deu um Mas ele desespero, não, nesse momento, com a criança recém-nascida? completo. Imagina. Desespero completo. Porque a vida de todo mundo, a rotina de todo mundo mudou. A sua rotina já ia mudar. Você já estava preparado para uma mudança de rotina, porque ser Sim. mãe é mudar completamente seus Exatamente. horários. E ainda assim não tem como se preparar. Assim como não teria como se preparar para a pandemia, mesmo se você Sim, soubesse sim. de tudo que aconteceu, não haveria como realmente você se preparar. E a ser mãe também, a receber um novo integrante da família, muda toda a dinâmica familiar, tanto de dentro da casa quanto da família como um todo. E aí mudou a dinâmica familiar numa nova dinâmica de mundo. De que mundo. Ninguém sabia como lidar. E ninguém Imagina a sabia o loucura. que era também. Era um medo de, gente, o que é de verdade esse vírus? Na época a gente não sabia. Você ficou neurótica? Completamente. Imagino, Nossa, completamente. A minha mãe conheceu ele quando ele tinha 6 meses de idade. A gente ficou completamente isolada. É porque a minha mãe morava em Portugal na época, né? E aí, então, tinha aquilo de, vai ser 2 semanas, e aí espera 2 semanas que acaba o lockdown, aí você vem. Aí, não, vai ser 1 mês, vai durar mais 2 semanas. Quando a gente percebeu que ninguém sabia, na verdade, quanto tempo iria demorar, ela resolveu vir pra cá logo, mas ele já tinha 6 meses de idade. Cara, mas eu acredito que muita gente passou por isso nesse momento, né? Eu mesmo fiquei meses sem ver minha mãe, morando do lado. Pois é. Mas eu imagino você com uma criança recém-nascida, com toda a preocupação que você não sabe qual é o efeito disso numa criança, isso, aquilo, tudo mais. Pois é, a gente não sabia de nada, né? Nem na criança, nem na puérpera. Porque a mãe, quando o filho nasce, o corpo fica muito fragilizado também. E o neném ali. Eu lembro que na verdade, as grávidas estavam, no final das contas, no auge da pandemia, a gente estava vendo que a grávida era um grupo de risco seríssimo. Com certeza. Porque assim, a nossa porta de saída do apartamento era onde a gente deixava o varal. Simplesmente a gente não saía de casa. Pedia um mercado uma vez por semana, que era a compra da semana, e acabou, sabe? A gente não saía. E já é um processo de isolamento por si só, um bebê na casa, né? E isolamento total. E eu senti muita falta também da minha família ver ele. Sim, não, sabe? e também uma rede de apoio, né? Aí nem se fala. Porque primeiro filho, privação de sono, amamentação. Você tem alguém para te dar um apoio. Você fica 40 dias, né? Eu tive um parto em casa. Eu fiz questão de fazer meu parto domiciliar. Foi um parto domiciliar muito planejado e tal. Mas, mesmo assim, eu fiquei 40 dias de resguardo. Como toda mãe, independente de ser cesárea normal, enfim, você fica de resguardo. E aí, nesse resguardo,
seria um ótimo momento para ter uma rede de apoio. Então, para ter ali uma avó cada dia, uma tia. Sim. E aí, não, fomos nós 3, né? Eu, o Remy e o Rafa, que é o pai dele. Rafael também, nome de grandes homens. Sim. Mentira. Mas eu imagino a loucura, porque além do isolamento, é não ter essa rede de apoio no momento de fragilidade enorme, assim. Eu tenho um grupo de WhatsApp de mães que tiveram filho ali na mesma época, né? E aí era minha rede de apoio, uma rede de apoio remota. A gente conversava na madrugada, sabe? Era uma coisa mais de dividir, sem saber que tinham outras pessoas passando por aquilo. Exatamente a mesma coisa que você. Isso por si só já ajuda muito. Cara. Aí passou. Isso. Agora tem 2 anos. Sua mãe tá lá com ele. Minha mãe tá lá com ele agora. Graças então, a Deus deu tudo certo. Tudo mudou. Foi o período, mas passou. Dalila, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Não. Quando, na sua infância, você tem essa dúvida de pessoas que nascem com parentes familiares muito famosos. Quando você se deu conta que você não morava numa família normal, que você... Porra, meu avô, todo mundo conhece meu avô. Pô, meu pai também é famoso. Em que momento da sua vida? Você lembra se teve algum clique ou não? Sempre foi uma coisa muito natural? Olha, sempre foi totalmente natural. Eu lembro de quando eu via meu avô na TV, eu achava que ele estava ali dentro. Aquela coisa, confusão, né? De criança. E a primeira vez que eu vi meu pai na TV e ele estava do meu lado foi algo muito confuso para mim. Muito dark. Mas ainda assim, eu não entendia que aquilo transmitia para todas as pessoas. Eu achava que o Brasil era menor que São Paulo. Então, aquela coisa toda, né? Mas eu lembro que teve um dia... Foi aniversário, talvez, do meu avô, mas era algum evento especial no restaurante em São Paulo e chegou o Jô Soares. E aí eu reconheci o Jô Soares, porque eu já tinha visto ele na televisão. Aí eu falei, mãe, olha, o Jô Soares. Ela falou, vamos lá falar com ele. Eu fui lá, conheci o Jô Soares. E aí depois alguém falou que meu avô era tipo o Jô Soares. Aí que eu entendi. Então... aquilo que o meu avô faz não passa só lá em casa. Não passa só lá em casa. Exatamente, era meu avô. Ele ia lá pra casa e ele, de vez em quando, aparecia pequenininho, de vez em quando aparecia grande na televisão. Às vezes era... Você era normal. Depois que eu fiz essa associação, entendi. Então, ele é tipo o Jô Soares, todo mundo conhece ele. Mas isso foi bem aos poucos. Demorou. Que engraçado. Porque eu imagino até a criança entender esse nível. Não é uma coisa que já... vem assim. Não mesmo. Inclusive o Golias, né? Quando eu falava dele na escola, porque ele era muito querido, muito. Eu chamava ele de tio Golias. Ele era um adulto diferente, era tipo uma criança, né? Então ele tinha aquelas caretas, assim. E aí todo mundo conhecia ele, o que era estranho, porque ele não trabalhava na minha escola. Ele não era... Vocês sabem quem é o tio Golias? Ele não é tipo a tia que era professora, né? Então, aos poucos, você vai entendendo. Vai entendendo. Que doideira. Né? E você, quando que você resolveu ir para esse lado artístico também? Sempre foi uma vontade? Ou você teve uma luta de, será que realmente vou seguir os mesmos passos da minha família e tal? Como é que foi esse processo para você? Eu já escutei em alguma entrevista que a Fernanda Montenegro deu, ela disse que você não escolhe a arte. Você não tem outra opção a não ser artista, porque a arte te escolhe. Né? Então, você pode até tentar fazer outra coisa. E foi muito a minha história, né? Eu, quando eu tinha 3 anos, comecei a fazer balé e virou a minha vida ser bailarina até muito tempo. Eu, inclusive, fiz balé profissional na academia da Dalal Ashkar, aqui no Rio, companhia dela. E aos 16, 17 anos, eu era uma bailarina profissional. Eis que eu resolvi sair do meio artístico, resolvi fazer design, que também era uma paixão, sabe? E o balé é um meio muito ingrato.
é muito complicado, é muito difícil, né? Tinha uma questão de saúde mesmo, envolvendo eu ser apta para continuar sendo bailarina, né? Então, tem um corpo específico que você tem que manter, uma quantidade de atividades que era muito difícil. E aí É um atleta, praticamente. Uma vida de atleta. E aí eu tive uma contusão no joelho que me fez ficar 6 meses afastada, que eu repensei tudo e resolvi que eu não deveria continuar. E aí eu entrei para a faculdade de design, fiz design, projeto de produto na PUC, aqui no Rio também. E trabalhei como designer numa empresa chamada Tátil Design, trabalhei lá por 3 anos. A empresa, inclusive, que fez a marca olímpica dos Jogos Olímpicos aqui no Rio. Assim, incrível, sabe? Tinha tudo para eu estar realizada. Mas tinha um vazio, alguma coisa faltava. E eu acabei sendo puxada pela arte por um imã, né? Comecei a fazer teatro na Cal, no tablado, me formei. Como eu era bailarina, fui procurando teatro musical, né? Fazendo aula de canto. Eis que eu fui para São Paulo para fazer teatro musical. No almoço com meu avô, eu imitei a minha avó daqui do Rio, que minha avó é uma advogada. Então, tava no almoço na casa dele, a família toda, assim, sendo engraçada, e me perguntaram como é que tá lá no Rio, como é que vai a Tetê? Porque a Tetê é um personagem, minha avó, né, daqui. Aí eu falei, a Tetê vai bem, e aí comecei a imitar ela, né. E minha avó falou, Dalila, você faria isso na praça? E aí pronto. Então você foi para São Paulo, na verdade, com outros objetivos. Você foi com pensamento de teatro musical. Teatro musical. Você não foi já com a praça. Não, você foi para outro rolê. Não, quando eu cheguei em São Paulo ainda demorou uns 4 anos para eu entrar na praça. Você ficou esse tempo todo em São Paulo? Fiquei, foi por acaso. Realmente, num almoço, numa conversa de família, comecei a fazer a personagem. Aí ela falava como uma advogada e tal. E aí meu avô gostou daquilo, sabe? Eu percebi que ele gostou e continuei, né? Mas sem essa intenção. Eu queria impressionar ele. Sim, eu gostei que ele me achou ali talentosa, gostou do que eu estava fazendo. Afinal, a gente quer, né? O orgulho, né? Se você tá estudando para isso... E eu estava estudando para isso, então adorei ele. Foi como uma validação, né? Porque meu avô... assim, almejar o orgulho dos seus pais, seus avós, todo mundo almeja, né? Mas o meu avô é ele. Tem uma chancela, né? Então, assim, é como se fosse um carimbo. Tipo, pode continuar, sabe? Investe seu tempo nisso, que algum dia pode ser que tenha alguma coisa. Então, eu tive esse carimbo e... E foi um peso fazer com ele, assim, fazer a praça para você? Tem um peso completamente diferente para qualquer um que está ali. Porque ali, óbvio, a praça mudou a minha vida, mudou a vida de todos que estão trabalhando ali. Mas ali mudou a história da sua família desde 2 gerações atrás, entendeu? É o que norteou a sua infância. Foi. Né? É completamente diferente. Então, o peso para você de fazer ali também deve ter sido outro, a responsabilidade. O que você sentiu fazendo? Nossa. Bom, é difícil de dizer o que eu senti. Na hora, eu senti uma vontade de ir bem. Assim, sabe? Eu preciso fazer justiça, eu preciso agradecer, tá aqui. Foi esse banco que botou comida no meu prato durante toda a minha vida, sabe? Foi esse programa que permitiu que eu pudesse ter meus estudos, que eu pudesse passar por tudo que eu passei na minha vida, que eu pudesse ter uma vida muito privilegiada, né? Assim, a praça foi tudo para mim, né? Me colocou aqui, então agora eu preciso ir bem. Uma pressão muito grande, sim, muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu estava muito ensaiada, eu sabia muito bem o que eu ia fazer. Assim, como eu venho de balé, de teatro musical, a composição foi muito bem pensada e enfim. Então, eu não deixei nada para decidir na hora, não tive um pingo de improvisação. Foi segura, né? Foi segura, então eu sentei pensando, eu vou fazer aquilo que eu fiz agora. O nervosismo da pressão em si já seria enorme. Imagina com insegurança. Não, exatamente. Eu pensei, vou fazer igualzinho eu fiz há 5 minutos atrás ali no camarim. Igual, que tá ok. Só que adicionando muito nervosismo. Porque eu lembro assim, a primeira vez que eu fiz, que foi com a Marley Cevada, né?
Você fez uma que prima, eu fiz a né? priminha dela e tal. E eu lembro que foi todo mundo pro estúdio. Todo mundo que já me conhecia há algum tempo, sabe? Então eu vi que as pessoas estavam torcendo por mim. De verdade, sabe? Eu vi a camareira, os seguranças, assim, as pessoas torcendo. E aí isso pesa muito também, sabe? Que é uma responsabilidade, né? Os membros do elenco. Aham. Porque estavam esperando. Será que ela vai ser a continuidade? Vamos ver agora. Aham. E aí, você tocou num ponto interessante, continuidade. Esse ano você dirigiu, acho que pelo menos em 35 anos de SBT, não consigo dizer pela Praça da Alegria, mas um spin-off, né? Da Praça é Nossa. Adorei. Mas é um spin-off, É. que é original de um produto. Olha quem chegou. Olha ele. Esse estúdio é cheio de coisas. Ai, que saudade. Ajuda ele ali. Vamos parar de falar sobre o Jefinho agora. Estão falando sobre mim? Vamos... Tá em fios ou tá tranquilo? E aí, Ariel? Tudo bom? Senta ali, já estamos no papo. Cheguei. Spin-off. Voltando ao assunto. E aí, Jefinho? Estávamos entrando no assunto A Pracinha. Opa. Esse ano, em maio, a praça completou 35 anos de vida no SBT. E aí teve um especial, foi a Pracinha. A praça formato jovem. Como é que foi essa ideia? Meu pai. Bom, a Praça é Nossa é uma marca conhecida no Brasil inteiro. A Praça é Nossa... Nossa, minha voz tá diferente. Começou a duplicar, não estava assim não, Ariel. Eu já ia perguntar. Se for, é diferente. Hã? Tá duplicando. Oi. Fala Oi. agora. Acho que foi culpa do Jefinho. Acho que agora normalizou. Alô, está normal? Tá normal. Mais tá? ou menos. Mais ou menos, tá dando... meio esquisito. Alô? Não. O meu tá só normal. a dela, do Rafa. Fala. A minha também, na real. Fala Acho que você. do Jefinho tá normal. Oi. Mas eu tô me ouvindo no ouvido, né? Aqui duplicado, parece. Oi, alô, você me ouve bem? Não, o do do Jefinho tá Jefinho tá normal. normal. A minha ainda tá estranha. Fala. Alô? Oi, gente. A dela tá com... Eu recebi uma mensagem. Oi, agora eu acho que... Oi? Oi? Foi? Acho que foi. Foi? Acho que sim. Vamos começar a contar então? Tá, Vai. voltou. Voltou. Bom, a praça é nossa, né? Eu e meu pai, a gente pensa muito sobre caminhos para seguir. A partir dessa grande marca, desse nome tão conhecido, amado, respeitado, né? A gente já tem um nome ali. Então, que caminhos a gente pode encontrar, que caminhos a gente pode criar para dar continuidade a esse nome, aproveitando o respeito que ele já tem. Né? É um produto, né? É enxergar a praça como um produto que é. Exatamente. E como um produto com grande potencial. E é um potencial que não acaba naquele produto, na Praça é Nossa, no SBT. É um potencial que pode ser explorado para outras coisas. Né? Então, com esse pensamento, a gente vinha conversando sobre ideias. Até que teve um dia que ele me ligou e falou: filha, o que você acha a pracinha? É igualzinho a praça, só que com elenco todo infantil, comigo apresentando. Na mesma hora eu adorei a ideia. Eu tinha acabado de assistir eu não sei se pode falar aqui, mas é uma competição de canto, até esqueci o nome, de crianças. Mas no Brasil? The Voice Kids? The Voice Kids. Tá, sim. Eu tinha visto algum vídeo de The Voice Kids no Instagram. E aí meu pai falou, não, porque tem alguns programas fazendo coisa com criança. E eu acho que as crianças são muito talentosas, porque as crianças de hoje em dia praticamente nascem com a câmera na frente. Então eles naturalmente ficam mais à vontade na frente da câmera do que qualquer adulto. Ou um ator que começou a ficar na frente da câmera com 20 e poucos anos, a gente aprendeu, como eu coloco minhas mãos, eu fico à vontade, como é que eu me comporto, qual é a minha voz na frente. As crianças não, né? Elas são naturalmente blogueiras, tiktokers, né? Então, elas têm já uma naturalidade. E aí meu pai pensou isso, eu falei, beleza, pai, vou chegar em casa, vou fazer uma apresentação, vou pensar sobre isso, como é que seria.
E aí eu fiz uma apresentação pro meu pai, assim, falando sobre a ideia, colocando referências e tal. Aí ele, beleza, filha, vou mostrar pro pessoal lá no SBT. E aí eles, por acaso, gostaram muito da ideia. Não, mas eu acho que todo que a mundo ideia que é eu falei da sensacional, ideia, né? todo A mundo, ideia antes mesmo da ideia lá, todo mundo falava, pô, que do caramba. Pois E a é. praça tem esse lance meio família, tem um lance de você assistir desde criança, e aí de repente você vê crianças ali, eu acho que tem um... Pois é. E isso foi uma coisa que eu vi muito nos comentários. Primeiro que a repercussão foi muito positiva, né, a crítica em si, em geral, foi muito positiva, os comentários foram muito positivos. Verdade. E muita gente, porque... E isso eu acho que eu já imaginava que ia acontecer. E eu acho que eu cheguei a externar para você nos ensaios. Falei, eu não vejo a pracinha, pelo menos nesse momento, como um público-alvo apenas infantil. Ah, Eu vejo como o público, a família, é. pelo horário e tudo mais. E foi realmente o que eu vi. Ah. Muito nos comentários, muitos adultos falando, nossa, eu me diverti pra caramba, que legal ver um programa com meu filho, rir e tudo mais. E eu sentia que a galera sentia uma falta desse produto. Até porque a praça se transformou. A praça hoje é um produto adulto. Adulto. Muito Não, pelo e horário. A praça é o único Conteúdo. produto de humor da TV brasileira. E o SBT é uma das únicas emissoras que ainda explora Sim, o público sim. infantil. Então É. juntou os dois universos. Aliás, entendeu? a pracinha, se ingressasse na grade... Aliás, quando ingressar na grade do SBT, dedos cruzados, vamos rezar. Amém, Bravanel. Vai ser o único programa na categoria de humor de indicação livre. O único. Nossa, Porque sensacional. antigamente você tinha o Chaves ainda, né? Porque humor é adulto. É. Você é. não tem humor pra família inteira sentar e assistir junto. A pracinha seria o único. Então, mas isso que é muito louco. E tinha muito. É. A minha infância, a juventude, foi norteada de programas infantil ou infantis, mas que tinham veias cômicas enormes. Os Trapalhões, a própria Turma da Mônica, se você lê, é engraçado pra caramba a Turma Sim, da Mônica. uhum. TV Colosso, tinha comédia. E aí você vai para os próprios coisas lá fora. Uma Blossom que passava no SBT, o Maluco no Pedaço. adorava. O Chaves, que tinha a Chaves, classificação livre. A E- TV Cruz tinha muito TV humor. Cruz. Não, então tem camadas, né? Em Chaves a gente assistiu quando a gente era criança. Então você assiste quando você tem 6 anos. Depois, no mesmo episódio, quando você tem 10 anos, você já entende uma De camada outra forma a diferente, mais sim, de sim, humor. sim. Aí você assiste com 15 anos, você entende mais uma coisa. Quando você é adulto assistindo, aí sim você entende todas as camadas do Aí que você está fala, sendo nossa, isso não tem falado. nada de humor, os vizinhos se agridem. A criança é Se você vai pra espancada. terapia, se você... o Chaves é bem errado. Pensando bem. O gato chama Satanás. O que é isso? Pois é, né? Exatamente. Não, mas então você vê que se você tem um conteúdo para todas as idades, mas que a criança até uma certa camada vai desfrutar muito, vai se divertir Sim, muito. sim. Ela não vai entender tudo, mas ela vai se divertir muito. Até o Remy, com 2 aninhos, ele assistiu a pracinha. É claro que ele não entende as piadas, assim, não entende nem o que é falado, muito menos as piadas, né? Mas ele adorou, assim, ele tem que desfrutar dos recursos visuais. Criança gosta de ver criança. Exatamente. Se você pega um bebê e bota no YouTube um tablet, qualquer coisa assim, a imagem de outro bebê, ele fica alucinado. Ou criança gosta de ver criança. E é alegre o programa, Ah, né? As sim. crianças têm carisma, então isso é apaixonante também, isso cativa. E uma coisa que eu acho que o programa conseguiu fazer muito bem é que não ficou um programa fofo, ficou um programa engraçado. Ficou um programa engraçado, um programa de humor. Óbvio que você vai gostar mais de um quadro, de outro. Isso aí na própria praça A acontece ideia até isso. é essa, né? Você É. oferecer um cardápio É. pro público e é normal que que gostem mais de uns É, que de outros, é se isso, identifiquem é mais isso, com uns do que é outros. isso. Agora, o que eu achei inclusive interessante nesse cardápio, e eu ouvi algumas críticas
positivas em relação a isso foi a pluralidade, né? De raças e cores e meninas e meninos e o Zé Bonitinho sendo feito por uma menina. Acho que isso é bacana também de trazer essas crianças nesse lugar e mostrar essa pluralidade assim pro Brasil, nesse lugar da criança e do humor, né? Não sei se vocês pensaram nisso ou se aconteceu naturalmente, assim. Eu gosto muito desse reconhecimento, porque foi algo pensado e torcendo para ser reconhecido da maneira. A própria melhor explicadinha, a maneira gente possível. debateu bastante isso quando a gente explicadinha escolheu, foi né? polêmico. Não, vamos escolher uma. Já, da mudança de gênero. Mas você sabe o que eu achei mais polêmico nos comentários? Foi o Zé Bonitinho. Incomodou. Isso incomodou. E eu achei. Mas eu acho que é compreensível, né? Da galera Cara, mas que é não mais acho conservadora achar o Zé Bonitinho. Porque o Zé Bonitinho é o Zé Bonitinho, o pericorde das mulheres. Aquele que Mas olha que louco. E aí você bota. Aí os caras ficam. Ainda mais criança. Mas é muito já é mundo uma que a gente tá criança. vivendo, porque a gente tem, na história do humor, na história geral dos personagens, a coisa mais normal, homens e mulheres se travestirem em personagens. Não, mas é lógico que tem tudo a ver Personagens com o que a gente tá famosos. vivendo. A gente estava falando aqui há pouco tempo do personagem mais icônico da praça, qual é? A velha surda, interpretada por um homem. O último grande sucesso do Zorra Total foi qual? A Valéria. Você Mas tem o homem Juninho fazendo Play. mulher é mais uma aceitável coisa, do que mulher fazendo Mas, homem. ué, você tinha a é Samantha isso que- fazendo o Juninho Play, você tinha, entendeu? Mas era humor Mas o aqui? Jeff. Mas Ah, Um abraço Que pra isso? Samantha. Você é Juliette, né? Você Sou você é do Juliette. cacto, tem- Mas Não. é que o Zé Bonitinho, ainda por cima, é uma figura Da conquista associada a uma masculina. conquista, Pra mim é tudo isso. Pra mim é performance. só isso mesmo, assim. Por isso que pegou. Do ser um personagem, Incomodou. né, masculinizão, Eu assim. só achei estranho essa estranheza, sendo que, gente, é coisa que sempre aconteceu no humor. Eu acho ótimo essa Não, estranheza. tudo bem, mas é muito o espelho que a gente, da época que a gente tá vivendo. Uma época babaca pra caralho de... Exato. Ah, para. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que foi uma estranheza, não necessariamente uma reprovação. Não, sim. Gerou, foi muito comentado, mas as pessoas engoliram, assim, e desceu, sabe? Realmente, eu acho que repulsa não teve, assim. É. Ah, Ninguém, não, a gente tá falando nada de- do programa causou uma... Não. Ah, nossa, olha o que estão fazendo com humor e coisa... Não, Exato. só houve um, aqui, né, algum outro se incomodou, mas... E a Manu, ela já tinha ganho prêmio antes fazendo... A Manuela Aidar, que é a atriz que fez o Zé Bonitinho, ela já tinha ganho prêmio antes fazendo o Zé Bonitinho. Então ela ainda chegou com o personagem pronto. Sim, A gente não teve Não que é fazer. algo que é do nada, né? É. Lá forçaram uma barra. É, né? né? Não. Não, e é verdade, nem foi algo sugerido por nós, já Não. foi algo que já veio, ela já veio com isso. Ela Ela ganhou com 8 anos ganhou o prêmio do Multishow o fazendo o Zé Lixinhas, Bonitinho. né? É. Cara, Já- com 8 anos eu ganhava catapora, né? Essas crianças já nascem com... Como Você só assim? ganhou doença na vida? cara? Com 11 anos eu ganhei 11 ganhou seguir. Porra, o que Pô, você tu pediu pro nunca Papai teve Noel? cara? catapora? Catapora é clássico de criança. Eu nunca Eu peguei tive, catapora. eu tive. Nunca? Nunca tive. Eu Caraca. tive. Eu nunca tive. Pô, mas que Papai Noel escroto é esse que você pediu É. as coisas? Ah, não tive essa... Minha vida não foi esse morango não, cara. Eu tô vendo. Porra. Mas, ô Danilo, eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Ih... É que a gente já tem um Cheguei na corte. hora boa. Cheguei. Qual é a câmera? Que a gente já... Essa câmera da verdade. Câmera da verdade. É, Caramba. o seu avô, Nada mais SBT do que a câmera da Câmera verdade. da verdade. Câmera da verdade. É. o seu avô já tá com 86 anos, um dia... Vai estar com 87. Vai- Um dia- não. Ah, tá. Um dia todos nós... Um dia- Um dia Tá com todos 86 um nós... dia. um dia- a não ser que ele tenha alguma coisa aí que ele não falou pra gente, de um esquema aí de saúde ou pacto, que viva pra Não, mas sempre. tem. É aquela história tua lá do SBT que você fala. A aquilo criogenia. Tá. né, no SBT ninguém Não, morre. que eu falo que o SBT é a fonte da vida eterna. É. Todo mundo vive lá pra sempre. Raul Gil tá lá, Silvio Raul Santos Gil. tá A lá. Rainha Elizabeth começou lá. É. A pena é que o Otávio Mesquita também tá lá. A gente tem que dar um jeito de tirar Aí ele. é complicado. Porque aturar o Otávio Mesquita com 200 É Horus Eu já tô exausta. é Horus e... Mas você enxerga no futuro, um futuro sem seu avô, a praça, e se você enxerga ela no mesmo formato que ela existe hoje, ou
e algo novo como a pracinha, ou algo diferente? Como é que você vê um pós Carlos Alberto de Nóbrega? É uma pergunta polêmica, realmente. Bom, eu acho que na época da Praça da Alegria, né, em que meu bisavô apresentava, ninguém enxergaria a praça sem o meu bisavô, né? Ninguém mesmo, né? Tanto é que meu avô só foi assumir, sentar no banco mais de 10 anos depois da morte do meu bisavô, né? Demorou um pouco. Ele também não enxergava, né? Alguém enxergou por ele, ele foi lá, fez, acabou que fez todo sentido e ele virou a representação, a imagem do Hoje do banco. o seu avô tem mais tempo de banco do que seu bisavô. Muito né? mais, Muito já. mais, né? Já muito mais. Então, o meu bisavô é o banco para ele já falou, ele cuida daquele banco como se fosse o pai dele. Né? Então ele tem um amor por aquela praça, por aquele banco. E é um amor que passa, sabe? Ele passou pro meu pai e eu sinto também, assim, uma vontade de cuidar. Dar continuidade. Né? De manter vivo. A praça vive, a praça vai viver, a praça é minha família, né? Então eu vejo mais sobre a vida da praça, sabe? Que eu espero que passe de mim também. E continue indo. Então, assim, não é muito uma questão de imaginar uma figura que é bem difícil. Assim, quando a gente colocou o meu pai com as crianças, aí fica mais fácil. Eu digo o produto mesmo. Eu digo o produto à praça. Se vocês pensam assim, ele vai ter... o produto praça, você acha que vai ter uma continuidade sua, para sua família, gerações e tudo mais. Esse produto vocês querem dar continuidade sempre, é isso? Mais do que tudo. Com certeza, a gente quer manter viva, eu quero manter, eu tô trabalhando para isso, vou continuar trabalhando para isso, meu pai também. Quem tá sentado naquele banco com um jornal na frente, recebendo os humoristas, é eterno, né? E meu pai, ele acompanhou o meu avô durante todo esse tempo, né? Ele é diretor da Praça é Nossa. E ele conhece ali cada célula desse corpo, desse ser vivo que é a praça, né? Ele conhece muito bem. E você acha que seria no mesmo formato, mas numa questão reformulada, tipo uma pracinha? O que você vê? O que mais me intriga seria o futuro mesmo da exibição. Da sabe? TV. Da TV. Aonde se exibir. Onde iria se exibir. Acho que o formato acabaria se adequando aonde a gente estaria. Mas aí, essa sua questão é a questão do momento. Para todos. Como que vai ser a TV? Mas a pista já tá aí, né? Eu acho, né? Eu acho que, na verdade, a TV vai diminuir de tamanho, como vem diminuindo, até chegar num tamanho igual a todas as outras. Vai ser, na verdade, a concorrência vai ser maior. Assim, apenas um chute, um cego fazendo porque a produção de conteúdo ela vai continuar existindo. Parece que vai ser por aí, assim. A TV ela tá numa encruzilhada, né? Ela gasta o mesmo que gastava 20 anos atrás, quando não existia nem YouTube, nem Netflix. Então, alguma coisa precisa mudar radicalmente. Muito menos. Mas gasta mesmo? Infinitamente menos. Eu não tenho acesso a esses melindres, assim. Me parece que tá havendo, inclusive, um reposicionamento de mercado, né? Eu até não acredito nessa história de que a Globo tá falindo. As pessoas usam isso porque não contrata mais ninguém, não segura mais ninguém. Eu acho que assim, agora ela tá jogando um jogo normal, que todo mundo tá jogando. Antes era muito confortável, era muito mais à frente do que todo mundo. Agora é isso mesmo, vai ficar segurando só pro outro não ter. Não tem mais, isso não faz mais lógica. Eu li que esse ano foi o primeiro ano que a Globoplay deu lucro. Eu vi isso também. Mas já era algo planejado, eu acho. E ela nem está em todo o território brasileiro, ela é mais algumas capitais e... Globoplay? Não sabia não. Determinado lugar do Brasil que você for, você não tem acesso a Globoplay. Como seria praça no SBT Play ou em alguma outra... Você falou, a produção de conteúdo ela não vai deixar de existir. Pois é. As pessoas vão Mas continuar a produzindo televisão conteúdo. precisa mudar de alguma maneira. Não dá pra televisão continuar com essa grandiosidade, com tanta concorrência. É verdade. Sabe uma coisa que eu acho que eu já falei isso pro Manfrini, aí já falei pros meninos lá dos 4 Amigos, agora eu vou falar pra você. A praça merece um filme. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Já foi falado aqui, não? Meu pai já. A praça merece um filme. Cinemão mesmo da praça. Ou ficção, humor,
praça, o que aquilo representa, ou a própria história do produto cabe um filme. Na verdade, cabem vários, né? Dependendo do ângulo, você consegue fazer vários filmes. Você consegue fazer um filme ficcional com os personagens, você consegue fazer um filme bibliográfico da história da praça, do Manuel até o Carlos, você consegue fazer tudo com isso. Formato de humor também, não há nenhum problema. Realmente, agora, é isso que eu tava falando, né, sobre como surgiu a ideia da pracinha. Vem desse tipo de conversa, né, o que rende, o que a Praça é Nossa rende? Rende muito. Não, é um produto que eu já falei isso pro seu pai, já falei isso pro seu avô. Na minha concepção, a praça, e eu acho que é assim que você tem que enxergar mesmo, como um produto, é um produto, e é um produto da família de vocês. Eu botaria mais fermento ainda. Eu faria franquia da praça. Eu venderia a praça para Portugal. Eu venderia a praça para Angola. Eu venderia para todos os países de língua portuguesa. Eu tentaria vender ou o produto como é feito aqui, ou fazer a franquia de gravar lá. O Porta dos Fundos tem feito isso. Sim. Fez isso com o México. Sim. Eles estão gravando muito os roteiros. Por conta da chegada da Viacom, né? Que agora Aí, mas realmente, eles fizeram... E eles já tinham meio que dado uma internacionalizada com legendas em inglês e tal. Mas eu acho que sim, cara. Eu ri quando você falou a franquia, porque eu imaginei um monte de praças, assim. Por que não? O cara paga no Piada Turca, Tentaram fazer assiste um quadro e vai embora. Aqui. Só que eu acho que a praça cabe em qualquer lugar do mundo. Cabe. Não, cara, é a coisa mais... É a linguagem universal. Mais universal, é a genialidade do simples, assim. Era tão simples que ninguém teve essa genialidade da praça pública, a representação da praça desde a Grécia, da Ágora, onde as coisas acontecem. Pra todo lugar do mundo, em qualquer cultura, tem uma praça, tem um lugar daquela sociedade. Aliás, na Grécia onde as podia pessoas ser a se Ágora encontram. nossa, né? Exato, a gente já fez isso, né? A gente já brincou com isso. A Cidade de Zeus. Seria Cidade de Zeus. Como é que faz isso? Vocês sabem fazer? Vamos fazer? Não, eu já pensei. Mas só pode fazer quem é dono do formato, Não. que é o seu avô. Mas o meu avô, ele... Se eu faço isso, eu sou processado. Sou preso. Não, mas o meu avô tá muito bem. Assim, do jeito que ele tá, é compreensível, né? Você prefere ter a vida dele indo gravar a praça uma vez por semana ou ganhar 10 vezes mais e trabalhar 40 vezes mais? Não, isso é um entusiasmo nosso, né? A gente que é fã do negócio. Mas o meu também. Eu já levei essa conversa pro meu avô inúmeras vezes. Mas é porque a gente quer centralizar as coisas. Porque não é a pessoa que vai fazer isso. Você tem que ter uma equipe que faça essas coisas pra você. Pois é. Você precisa ter... É o que eu tô falando, produto. O produto é uma empresa. Então a gente faz um formato em que a gente vende o formato para emissoras, para estúdios de fora do Brasil. Aí eles vão lá, vão gravar lá com o apresentador de lá e humorista. Isso seria lindo, assim, né? É o que o Porta tá fazendo agora com o México. Na verdade, os caras, eu acho que o Gregório foi lá mais para selecionar os atores e tal, passar a linguagem, né? Porque também... Os caras fazem uma praça americana, vira outra coisa, né? Aí perde o... Square. Square's out. Tem que do nada o cara saindo do Wall Street, assim. Seria do caralho, velho. Ali no Central Park. Porra. Esse eu quero eu ser gravar essa frase. O cara que tá no banco é o mais pobre, né? O personagem. Exatamente. É o inverso. Exatamente. E aí, enfim, mas seria do caralho. Pô, ideia é o que não falta, né? Porque é um produto que gera... Ué, até desenho animado você pode fazer. Sim. Com personagens antigos. Isso está sendo pensado, sabia? Na verdade, está sendo feito já. Olha. Isso é do caralho. Pô, desenho animado passando tão caraca. Pô, entendeu? É um projeto. É um produto que você pode Eu tenho um pegar. neném, né? O Remy, ele tem 2 anos. Então, o que eu mais vejo atualmente é desenho animado, né? Com musiquinha e tal. E aí eu percebo que brasileiro mesmo tem poucos canais, assim, legais, né? E a maioria é canal de fora que colocou uma legenda, no máximo, raramente. Os maiores têm uma dublagem, né? Então, O que explica o fenômeno
Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha. E vai lançar um longa agora dele. Vai. Não, é um fenômeno. É um fenômeno. Assim, é surreal. Explica. O número de visualizações. Tipo, a gente fala de Porta dos Fundos, 20 vezes mais que Porta dos Fundos. Mas essa surreal. coisa do público infantil e infanto-juvenil é uma sacada de produto que até antes de eu estar no SBT eu não tinha essa percepção de quão é interessante. Porque assim, não param de nascer crianças. Então, o SBT bota uma novela, 5 anos depois ele bota a mesma novela, é outro público que está assistindo, e o público que assistiu antes, que vai assistir de novo. Assim. E além disso, a criança... isso eu descobri com o CDB. A criança gosta de uma coisa que o adulto detesta, que é a repetição. Então, a gente precisa de episódios inéditos, o que gasta mais dinheiro. Quer ver a criança, ela quer ver a mesma coisa todo dia. Ela quer repetir a fala. É igual. Então, é por isso que um mesmo vídeo de Galinha Pintadinha tem tantas. É porque fica lá no replay. A criança quer ver várias vezes a mesma e no dia seguinte várias vezes de novo. Não é só porque é música, não. É qualquer coisa. Qualquer coisa. Sim. Filme. E isso, e qualquer criança, qualquer época. Meu irmão, que hoje tem 40 anos, é médico, quando ele era moleque, todo dia de manhã ele botava pra assistir História Sem Fim. Todo dia, mesmo filme. Pra mim era Pocahontas, eu via todo dia Pocahontas. Cara, quer exemplo maior que quem fazia isso na TV aberta era o Chaves. Mas o Chaves eram vários episódios. Sim, mas você meio que comemorava o episódio. É esse. Hoje é Acapulco. Quando você pegava o Acapulco... Nossa, Acapulco! Caraca, dei sorte, peguei um episódio da Acapulco. Pô, escolinha, maneiro. Hoje é figurinha rara, né? Só criança brasileira dos anos 90 que sabe esse sentimento. Eu gostava dos Trapalhões pra cacete, dos filmes Trapalhões. Mas aí eram vários filmes, pelo menos eu conseguia dividir. Não, é um mesmo, né? Eu via Pocahontas. Sempre, todo dia, eu tinha que ver a Pocahontas, né? Aquela 1 hora. E o pai do Remy, né? O Rafael, tô falando aqui, Rafael é um grande nome, né? Sim. Ele é ilustrador, desenhista, animador. Então, a gente tá... Que legal. Caraca, sim, tá no forninho. Esse moleque é fadado a ser artista. Pai ou não, né? Nossa, ou não, vai fazer contabilidade. Filho, o que você tá fazendo de terno às 8 da manhã? Que carro é esse? Eu achei esse cálculo embaixo da sua cama. Tá dando pra decorar a tabuada agora, cara? Que absurdo. Mas não então, envergonhe seus pais. Tá no forninho esse projeto. Sensacional. Qualquer coisa. Vocês falaram, como eu cheguei atrasado, não sei do que foi falar. Vocês falaram sobre a sua trajetória? Ou não? Sim, eu acho isso. Eu vou ouvir depois. Não perca, vai ter que assistir. Você também, que chegou agora como eu. Dê um like nesse vídeo, deixa o sininho. Mas esse projeto do desenho tem previsão para alguma data? Já quer spoiler, já quer prazo, já quer data. Então. Vai perguntar se tem roteirista. Não, mas já tem previsão? Então, a gente fez um cronograma e a ideia... A gente vai conseguir ter um piloto em novembro. Vai ser um episódio de 2 minutos, que vai ser para mostrar qual é a ideia e aí conseguir captar patrocinadores e tal. Vai ser um piloto em novembro, porque ele vai animar tudo sozinho, né? É uma trampeira isso, né? Muitos. Não, tipo, animação é 20 foda. desenhos por segundo, é uma coisa de louco, né? Mas hoje pelo menos não é manual, né? Tem os programas e são ciclos, né? São 2 minutos, mas de ciclos. Então, na verdade, de segundos meus animados, tem coisa de 20 segundos animados. Mas ele vai fazer tudo sozinho. Então, até novembro a gente vai ter o piloto. Só nós dois Qualquer trabalhando. coisa faz revistinha da... Já faz um gibizinho. Faz um gibizinho. Isso aqui tá sendo um brainstorming, né? Isso aqui. Grandes ideias já saíram daqui. Nenhuma prosperou, mas ideias grandes já saíram. Vai ser a primeira, então. Não, mas é aquilo que a gente fala, é o ovo de Colombo. A praça é o ovo de Colombo. Você consegue fazer 1000 coisas em cima desse mesmo formato. Exato. Que, aliás, foi o que o Zorra tentou procurar e quando acharam ali no metrô. Foi a coisa mais parecida com praça que eles fizeram, de cenário único e tal.
A diferença ali do metrô é que não tinha o host, né? Alguém que recebia ali. Mas era a procura deles eterna, sempre foi essa, de um cenário único, que barateia bastante. Muito. Essa é a grande genialidade. E você você dirigiu a pracinha? Você já tinha dirigido audiovisual antes? Não sei se você já perguntou. Se eu fizer perguntas repetidas, vocês vêm. Não fiz essa, não. Boa pergunta, essa foi uma boa. Não, nunca. Nunca como tinha dirigido audiovisual, mas eu estudei aquela coisa toda, né? Eu acho que eu me preparei muito mais do que se eu não fosse neta do meu avô. Eu teria estudado um pouco menos, assim, porque eu acho que eu tento provar o meu lugar, sabe? Sim. Eu sou mulher, eu sou neta, eu sou nova. Se eu fosse só desses três, já seria motivo suficiente para uma pequena síndrome do impostor, né? Alguém olhar para mim e falar, ih, ela tá lá porque é neta. Não, ela tá lá porque... Nossa, mas ela é mulher, nova e neta. Ela com certeza não sabe o que tá fazendo. Juntou tudo, né? Né? O combo do preconceito. Então eu me certifiquei de que eu tava muito preparada. Mas como experiência de direção audiovisual foi a primeira. E quando você gravava a praça, né, você ia praticamente toda semana editar com seu avô, né? Isso também deve ter te dado uma experiência muito bacana. Eu ia toda semana. Eu sou redatora também, eu consegui passar por todas as etapas, sabe, de uma produção audiovisual durante todo o tempo que eu fiquei lá trabalhando com meu avô. Então, concepção do personagem, concepção do quadro, criação, composição física do personagem. Então, como é que esse personagem fala, quem é ele, qual é a história dele, roteiro e depois gravação. Você acompanhava seu pai edição. Na direção? Uma coisa assim? Bastante. Você ficava de olho na... Sim, ficava escutando, né, o que falavam, botava aquele fone, só falam besteira, ninguém fala nada que presta. Ninguém fala nada que presta. Mas é bom pra desmistificar, né, você entender, porque, assim, a praça como audiovisual, em termos de direção, é uma direção fácil, né? Porque você tem ali um ângulo, praticamente. Você tem um cenário que você pega 3 câmeras e vai. Varia, fechado em um, fechado em outro, geral. Mas, assim, não tem alguém que entra na porta, o outro abre, aí senta na mesa e levanta. Plano contra. Aí é um diálogo sobre o ombro, e aí pega a mesma fala milhares de vezes. Então, continuidade. Então, chora fechado, chora aberto. Assim, uma direção que seria de audiovisual, de uma novela, de um filme, é infinitamente mais complexa do que uma direção da praça, que você tem um cenário parado e praticamente um ângulo e 3 câmeras já resolve. 3 câmeras gravando todas o tempo todo, então é uma questão de edição. Já define qual que deixa fechado aqui, qual que deixa fechado e lá no SBT todas as câmeras gravam o tempo todo. Então você praticamente dirige o programa na edição. Então você já tem todo o material ali. Exatamente. E dá para defender muito bem o conteúdo assim, né? Depois que já foi feito na edição. Então acaba que a direção mesmo da praça é uma direção artística, uma direção do ator. Né? Então você pegar e fazer várias vezes, ainda mais os atores sendo crianças, né? É uma direção muito mais focada aí. Então ajudar os atores a encontrarem o personagem, a ajudar eles a terem o texto, né, dentro da embocadura do personagem, é uma direção diferente, né? Isso. E ali a gente fez modéstia à parte. Sim. A gente fez um trabalho árduo com cada criança. Pois eu tive... Não foi uma direção do dia, foi uma direção de composição real de personagem. A pracinha teve um grande preparador de elenco chamado Rafael Carvalho. Sim. Olha aí. Quem é esse? Um rapaz muito bonito que você E além do Rafael Carvalho, teve a Natália Serra também, preparadora de elenco, minha grande amiga. E a gente fez um trabalho muito intenso, um trabalho muito bom com as crianças, assim, de ficar horas com uma criança buscando cada fala, porque é isso, né? A gente preparou muito bem para um programa, porque os outros que iriam seguir ficariam muito mais, assim, fluidos, né? Mais naturais. E ali na hora também, o Rafa ia ensaiando com as crianças, a Natália também,
também, aí elas entravam no estúdio. Então, ensaiava, preparava, entrava. Já entrava aquecida, né? Porque, assim, o elenco adulto, né, da praça são veteranos, como vocês, né? São todo elenco. Então, você chega lá e faz. Vocês sabem muito bem o que vocês estão fazendo. É completamente diferente. E chega lá e faz e segura um quadro de 10 minutos, né? E as crianças, não. É muito preparo, muito ensaio para um quadro de 2 minutos e meio, no máximo 3. Então, é um trabalho muito mais intenso de ensaio e preparação. Acho que o quadro mais longo da pracinha foi o quê? 5 minutos? Foi, porque foi o da Marley. O único que tinha uma humorista adulta teve 5 minutos, que foi o resto foi tudo abaixo de 5. Abaixo de 3. Olha só. O único que teve mais de 3 foi o Dani Diva. Teve 3 e pouquinho. 3 e pouquinho. Isso foi muito legal, o trabalho que vocês fizeram de preparar bem as crianças, entender o material que vocês estavam ali na mão e não... E se cercar de que certas coisas não seriam desperdiçadas, né? Porque é isso, você às vezes tem uma criança que tem um baita de um potencial, mas tem que ter uma direção mais sensível do que você teria com um adulto, né? Que tem certos tempos que não faz sentido você perder com um cara que é adulto, que teoricamente, imagina-se que a pessoa já chegue preparada, pelo menos em alguns níveis, né? Crianças ali tinham vários níveis diferentes, vocês conseguiram entregar a mesma qualidade com todo mundo. Foi muito diferente. Cada um chegou em um nível muito diferente, realmente. E não se pode tratar as crianças como adultos pequenos. Então, assim, as palavras e a atitude e a energia que você traz para exigir um trabalho, você não pode esquecer que são crianças trabalhando. Estão trabalhando, mas continuam sendo crianças, né? Então, você é necessário... E até a forma também de como você vai passar a explicação, tem que chegar no entendimento Tem que chegar. dela. Às vezes a criança está pensando em outra coisa, está ocupada ali. Cara, isso é muito legal que você está falando. Você chegou a se preparar particularmente para isso? Falar, cara, eu tenho que entender... Ser mãe, né? Ou pior que a sim, maternidade já trouxe? Não, eu nesses 2 anos de maternidade com pandemia, eu realmente me aprofundei com ao assunto da psicologia infantil e eu entendi o quanto as crianças são mal compreendidas no mundo, sabe? Então, elas não são adultos pequenos. Você não pode exigir um comportamento adulto de uma criança. Então, você está no restaurante, às vezes eu estava grávida, eu lembro, né? Falava, tinha uma criança na mesa do lado, né? Espera só, viu? Dá um trabalho. Mas, gente, é óbvio, você quer um adulto, arruma um amigo, um filho, vai subir na mesa, vai jogar coisa no chão. É uma criança, sabe? Então, e aí, assim, fui entendendo como é que funciona isso, né? Como as crianças são tratadas no mundo, a infância é respeitada, é uma etapa de desenvolvimento importante demais na vida da pessoa. Então, se eu tivesse ali um momento, lapso, que eu perdesse a paciência, poderia marcar a vida daquela criança pro resto da vida dela, sabe? Tudo tudo aumenta, tudo tem um potencial enorme. Então, eu posso ou deixar uma marca muito boa, ou eu posso deixar uma marca muito ruim. É esse nível de sensibilidade que você tem que ter. E eu tentei ter essa sabedoria de respeitar que é um momento de desenvolvimento único na vida. São aqueles 10 anos que nunca mais vão se repetir e vão ficar, vão marcar, né? O que vai acontecer ali vai marcar. Então, saber disso, que acima de tudo, a última coisa que eu queria é ter alguma criança magoada pelo processo. E olha que eu fiz testes, e é muito difícil você dizer uma criança que ela não passou no teste, que ela passou no teste. É muito complicado, assim. E para as mães também, o que foi uma coisa curiosa, né? Eu me tornei mãe, e aí fui dirigir crianças. E aí o que eu escutei de todo mundo que já trabalha com criança gente, criança é fácil, o problema são as mães. Isso me incomodou desde o primeiro segundo que eu escutei, porque eu sou mãe, né? E aí eu... Mas vi que era verdade. Pelo contrário. Eu resolvi fazer uma coisa que ninguém faz, que é respeitar a mãe. Juro pra você. Falando sério. Isso é importante. Porque geralmente um mandamento. Fulano, isso, né? vem. Exatamente. Respeite as mães. Porque é o seu coração. Se eu entregar meu filho pra você, é como se eu estivesse arrancando meu coração desse na sua mão. Aí você fecha uma porta e fala, já vem. Tchau, é lógico. Não, como é que estão tratando meu filho desse estúdio?
Então, eu não tinha nada a tratar com as crianças que a mãe não pudesse estar presente. Sim. Então, eu chamei as mães, desde o momento no teste, assiste o ensaio se você quiser, se seu filho quiser, e você está convidado. As mães ficaram na plateia na gravação. Né? E elas me falaram, Dalila, a fulana trabalha com publicidade há 3 anos. Você foi a primeira diretora que me chamou para entrar no set. Eu sempre fiquei com o coração apertado lá de fora. Então, você deixa essa mulher com o coração apertado. Sim. Você não fala para ela o que vai acontecer com a filha. Você só reclama. É claro que ela vai ficar aflita, né? Porque as crianças estavam indo lá falando, ai, mãe, eu tô tão feliz, vou realizar um sonho. Teve a Gabi, a mãe dela mandou uma mensagem às 10h30 da noite no SBT, Dalila, não quer ir embora. Ela correndo pelo corredor. Então, imagina a criança tão feliz, a cabeça da mãe tá, é bom tratarem ela bem, sabe? É bom não acabarem com esse dia dela, que ela tá tão feliz para começar. Né? Então, assim, eu entendo a cabeça da mãe, eu entendo a mãe, eu sou a mãe, né, também. Então, eu fiz questão de trazer a mãe para o processo, convidar ela, né? A criança é uma extensão ainda, né? Então, e aí eu não tive nenhum problema com as mães, até começar a divulgação no Instagram da Pracinha, que eu percebi que, além de não ter problema com as mães são poderosas aliadas. Ah, sim. Porque a divulgação que elas fazem é incansável. Potencializa o negócio ao máximo. Então eu percebi que eu tinha ali 43 crianças no elenco, eu tinha 43 funcionárias de divulgação trabalhando 24 horas não remuneradas. E se você colocar o pai, a avó, esse número triplica. Não, mas as mães, elas me mandavam, assim, de madrugada. Dalila, desculpa a hora, é que eu acabei de mandar pro jornal aqui dessa cidade interior de São Paulo, eles vão amanhã colocar a matéria da pracinha. Sabe? Então eu comecei a ver, assim, uma resposta. Falei, gente, me falavam que era um problema as mães. Além de não ser um problema, elas são soluções, elas são incríveis, sabe? Então, eu gostei muito de virar essa chave, assim, desmistificar essa parte. Cara, as mães mas são aliadas. Isso aí que você tá falando é diretamente ligado ao que você falou antes de... quando eu cheguei era nova, não sei o que. Ou seja, é uma pessoa diferente num lugar de comando. De repente, por que não tinha ou não se tem normalmente essa sensibilidade com as mães? Porque não tem uma mãe lá. Exato, exatamente. Enfim, e se tivesse mais, isso seria talvez desmistificado mais rápido, né? Você vê quando se fala de pluralidade em postos e tal... Muita gente entende como besteira, mas um exemplo desse é muito poderoso, né? Esse teu relato aí, porque você está falando que o que o mercado enxerga como um problema, você enxergou como solução. Ou como um benefício, muito pelo contrário. Mas o porquê que você transformou aquilo no... Não, sempre foi. Foi uma sensibilidade diferente que você tinha e por sorte ou por... Enfim, contextos todos, competências, tudo misturado. Você estava ali naquele momento e você conseguiu conduzir dessa maneira. Ai, obrigada, Jefinho. Eu me sinto muito feliz porque eu vejo dessa forma também. É sobre a tal da representatividade, né? Eu tô lá num lugar e eu sou mãe, então eu vou enxergar o lugar das mães, claro. Né? E em outros lugares, outras pessoas que ocupam, né, lugares diferentes na sociedade também vão enxergar com aqueles olhos. Então é muito importante a pluralidade. E até hoje eu virei amiga das mães, sabe? Não, e o importante é que não é, eu sou mãe, então rola uma passação de pano porque sou mãe. Não, o fato de você ser mãe, você entendeu como se comunicar, você entendeu a dor daquelas pessoas e entendeu como lidar. Não é que você... Lugar, né? É porque então... É porque ela é mãe, aí ela atura as mães. Não, tipo, é uma questão de você... as aflições, eu não sei o que, você entendeu que tinha algo descompassado ali. Você falou, claro que as mães vão ser um problema. Olha como elas estão sendo tratadas. Olha como que se joga esse jogo. E pra mim, gritou, foi uma coisa tão óbvia, assim, sabe? Eu não precisei sentar e refletir. Falei, gente, que estão fechando a porta na cara dessas mães e a criança tá chorando? Sabe? É muito difícil isso pra uma mãe. É uma dor, assim. Você colocou seu filho lá, a culpa é sua. Afinal, se um diretor trata mal o seu filho, você é que levou seu filho para esse estúdio.
sabe? Então é muito difícil, realmente, esse papel da mãe. E ela vai carregar essa culpa, Sim, né? sim. Aí ela Ainda- vai ficar louca aqui, falar, as mães é tudo louca. Adora falar isso. Não, mas a gente brinca, mas no fundo você tem razão, tem que ser, porque também aí a gente ouve relatos também pesadíssimos nesse meio. E a Sim. mãe tem que ser chata pra caralho, lógico. esperta pra caralho. É. Porque tem muita gente que se aproveita realmente. É. Tudo mais. Então, os pais têm que ser mais do que zelosos nesse sentido. Porque as pessoas esquecem que crianças são crianças. É esse Sim. exemplo do restaurante, né? Então, por exemplo, ao invés de pedir para o menino humoristinha de 10 anos falar, você pode fazer essa fala com uma energia mais nome da energia que dão no teatro. Aí, em vez de falar isso, eu falo assim, olha, você fez 3, você consegue fazer 8? Sabe? Vamos gritar em 3. Agora vamos gritar em 8. Ele grita mais forte. Uhum. Então, assim, ele entende que é mais forte, sabe? Pula de um jeito. Aí fala, bom, esse jeito que você pulou foi o 5. Agora que você pule 10. Aí ele pula muito mais alto, né? Enfim, encontrar as linguagens mais lúdicas que vão fazer mais sentido para a criança, né? Isso é um trabalho muito específico, trabalhar com crianças. Sim. Sem esquecer que estão na infância. Que tem esse entendimento. Agora, só mudando um pouco de assunto, voltando para você, pra gente começar a encaminhar aqui, que eu sei que você tá com o horário com o seu filho também. Não, tá tranquilo. Você passou por duas experiências interessantes. Uma que foi a da atuação, que a gente tinha comentado, como é que foi você sentar no banco, e a outra agora do outro lado da câmera, dirigindo. Pro futuro, para esse erro artístico que você falou que foi chamado e tudo mais, tentou o balé, você se vê mais na frente ou por trás das câmeras? Deu uma risadola ali. Ela deu Eu acho que ela você... tá querendo me pegar. Não, com essa mas você merda. de nervoso, você tipo, e aí, o que eu quero? Você pode ligar pra minha psicóloga? Semana passada... Deixa eu ligar pra doutora Neuza, eu já te respondo. Eu te passo o contato dela, vocês decidem. Porque ela me fez essa pergunta essa semana também. Agora, por que tem que ser um ou outro, né? Pode ser um e outro sim, também. Não, Porque... mas é porque tem coisas que realizam mais a gente. Ah, sim. E tem coisa que a gente descobre que gosta mais no meio do caminho, né? Assim, eu percebi que se eu tiver que escolher, eu prefiro o controle da dirigir. direção. Uhum. Porque eu gosto muito de olhar pra menina sentada na figuração e falar, gente, você pode prender o cabelo dela com uma xuxinha rosa ao invés de verde? Porque como eu gosto desse nível de controle sobre o que está sendo exibido. Né? E aí quando você tá ali atuando, você tá concentrada 100% em você, no seu, você não tem essa coisa geral, né? Então, são realmente duas realizações opostas, Sim. assim, muito diferentes. E eu gostei muito dessa experiência de direção. Então, eu liguei pro cabeleireiro que ia fazer o cabelo do meu pai, mostrei referências de como eu queria o cabelo dele, sabe? Assim, meu pai também me deu total liberdade. O Jafim falou, por que não pode ser um outro? Porque inconscientemente a gente acaba focando para alguma coisa. A gente não foca nas duas. Não, eu acho que é porque... a gente acaba focando... Tipo, ela teve essa experiência agora da direção. Se ela fosse focar a energia dela agora, eu acredito que seria muito mais focado numa questão do produto, onde ela vai ter esse controle, onde ela vai dirigir, do que um trabalho onde ela vai procurar um papel, uma atuação, qualquer coisa parecida, não é? Eu acho que sim. Tá muito mais nesse campo. Mas por exemplo, hoje tô com um projeto agora, mais tarde, quando estiver pronto, com certeza vai ser muito legal vir aqui poder divulgar, que é o projeto da peça, né? Da pracinha. E é um projeto que eu tô desde o início, na concepção, na redação e na direção, mas às vezes eu tenho umas ideias de personagem que eu falo, acho que eu ia gostar de fazer esse, sabe? Acho que eu ia curtir botar esse figurino e fazer esse personagem. Porque a atriz tá lá dentro ainda, né? Então, às vezes vem assim umas vontades de juntar, né, essas duas coisas, mas as duas me realizam de maneiras muito diferentes. A direção é muito bom, assim, você poder controlar tudo. Mas eu acho que eu sinto isso um pouco com a redação.
quando a gente escreve alguma coisa, a gente cria do zero. É um poder aquilo, né? Não é um poder de criação de Deus, assim. E surge o fulano. Exato. Exatamente. E fulano fala isso. Aí você ainda por cima escreve, vai lá e dirige. Aí é o controle total. Aí é o né? controle absoluto. Absoluto. Aí é o Nelson Rodrigues. Engraçado. Porque eu li as peças do Nelson Rodrigues e ficava como ator, ficava desesperado. Pra que tá rubrica? Eu vou dar uma bucejada só. Exatamente. Porque é uma guerra. O cara que escreve, o cara que atua, a pessoa que dirige, cada um tem o seu poder absoluto ali dentro da sua, né? E visões, dependendo né? do autor, diferentes. tem autor que não vai trabalhar com certos diretores, tem diretor que não vai conseguir trabalhar com certos atores, né? E autores de peça, principalmente, tem alguns que dirigem a peça no texto, tipo Nelson Ibsen, né? Uma Casa de Boneca. Tem mais rubrica do que fala. Não, dá um desespero. Tá escrito quantos passos Pelo amor de Deus. A pessoa escreveu e dirigiu tudo no roteiro. Não vou respeitar essa rubrica, não dá. Mas a gente acaba fazendo que tem medo do próprio autor, que já morreu, puxar o nosso pé. Aí a peça da errada cai refletor. Também. Exatamente. Não deu 10 passos, porra. Falei, pô, deu 11. Tá me desrespeitando. Sensacional. Quer mais alguma pergunta pra gente já encaminhar pros... Tá, chegou na metade. Não sei se já falou, talvez sim. Tá mais Rio, tá mais São Paulo? Como é que tá essa logística? Pois é, quando rolou pandemia com o puerpério, eu vim pro Rio pra morar aqui, né? Mas agora a vida vai ser em São Paulo. Então, provavelmente no ano que vem, no máximo, a gente já tá morando lá. Mas agora, até ano que vem, a gente tá aqui. Legal. Indo pra São Paulo, ficando lá. Quando a gente vai pra lá, ficamos na casa da minha avó. Mas você já tá encaminhando uma mudança de direção pra São Paulo Já, de vez? já. Pensando em mudar mesmo pro ano que vem. Entendi. Boa. É porque vai acabar sendo lá e eu não posso ficar tanto Mas tempo aí separada. você vai ter a mesma rede de apoio? Não. Isso não Foi por isso que a gente veio pra cá. Continuou aqui. É. A gente veio buscando a rede aqui. Todos, assim, digamos, as mulheres da família, tanto da minha quanto do Rafa, estão aqui, né? Uhum. E acaba que as mulheres são uma rede de apoio maior mesmo. Sim. Até, por algum motivo, até eu me sinto mais à vontade em pedir certas coisas, sabe? Tipo, eu tô amamentando, alcança água pra mim, que eu não tenho um braço de 2 metros, aí a pessoa vai lá, alcança água. Essa rede de apoio básica, Sim, né? sim, assim, sim. Que Pra quem é mãe é necessário pra cacete. Só quando você Parece tem uma coisa neném, boba, mas parece bobo. Você com o filho no colo, nem comer você consegue direito. Não, e aí dormiu. Aí você pensa, eu vou levantar, ele vai acordar. Porém, estou com sede. Aí você espera 10 minutos, levanta, ele acorda, aí você tem que ninar de novo. Enfim, é aquela coisa loop toda. eterno. Só quando você tem ali, tá vivendo essa fase aqui, você sabe a importância de alguém pra fazer tarefas mais básicas, assim, que você só gostaria de ter uns 3 braços a mais mesmo pra fazer. Você só tá me incentivando a ser pai. O incentivo tremendo. Quando é que venceu aí, Javi? Eu tô com 31. Até 68. Dá pra gente pensar. Pra homem é diferente, né? Eu tô querendo adotar com 18 que já possa assinar carteira. Já vem pronto, né? Eu quero que já venha formado. Só pra eu ter orgulho. Meu filhão. Médico, hein? Eu vou ter orgulho em um motorista particular. É isso, gente. Sensacional. Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Cego do Carvalho. Danila, quer deixar algum recadinho, suas redes, alguma coisa pra galera te seguir? Sejam gentis um com o outro. Isso. Quer dar... Esse é o recado. Quer falar do workshop? Não Vamos seja falar um do estudo. workshop? Verdade, a gente não falou do workshop. Vamos perder a propaganda. Claro. Então, por favor. Eu? Você... Então, volta. Então vou fazer uma pergunta. Peraí. Vou fazer uma pergunta. Olha, vai fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Falou tanta coisa. É porque o workshop a gente falou pra caramba. Antes de começar. De começar. E aqui mesmo a gente... Mas eu tenho uma pergunta. Você A tem minha uma pergunta é a seguinte. Tem um workshop rolando, não tem? Você leu minha mente. Como você pensou nisso? Eu tava aqui. Você leu minha mente. Parece que eu ouvi vozes, assim. Tem um workshop rolando. Depois de toda essa dinâmica
com a pracinha, você agora está lançando um workshop em Pois Rio, é. em São Paulo. Em Rio, em São Paulo. O que acontece, né? Muitas crianças vieram me procurar, porque quando a gente abriu testes abertos para pracinha, eu coloquei o meu e-mail mesmo. Meu e-mail, coloquei lá, a gente me manda vídeo. Vi mais de 600 vídeos de criança. No final das contas, o teste tinha em torno de 50 crianças nos dois, e a gente tem muita criança no nosso elenco, né? Mas... São quantas crianças no elenco? No elenco tem 43. Contando com o elenco de apoio. Aham. O elenco principal são 18. E o elenco principal que foi pro ar, né? Sim. Então, e aí o que acontece? Ainda nesse e-mail, eu continuei recebendo e-mails de criança, de pais, falando, vem cá, como é que faz pra entrar na pracinha? Eu falei, gente, a pracinha foi um especial que foi exibido no SBT e a gente fechou um elenco e agora o próximo produto vai ser a peça e tal, mas ainda assim tem elenco fechado. E aí me falam, mas e você recomenda alguma escola de teatro, alguma agência? E aí eu fui falar no meu Instagram, gente, eu não vi nenhuma agência, porque tem agências, inclusive, fazendo fraude com o nosso nome, dizendo que mandam para a pracinha. Eu deixei bem claro. Todos os alunos eu fui buscar escolas de teatro. E aí eu comecei a receber muita procura. Dalila, me recomenda uma escola de teatro em São Paulo. Eu fui falar, quer saber? Eu vou dar aula para essas crianças. Porque eu tô mandando criança para escola de teatro, e as crianças de teatro nem sabem que eu tô fazendo isso. Sabe? Tá chovendo criança por aí. Então, eu falei, quer saber? Você quer... Faz a pergunta de novo. Eu quero saber que parece que tá rolando um workshop aí, que veio a partir dessa experiência da pracinha, da sua experiência de dirigir crianças, de lidar, inclusive entendendo essa sensibilidade, que é uma sensibilidade que pouca gente no mercado tem, que é como dirigir crianças. As pessoas tratam crianças, Rafael, não sei se você sabe, como se fossem adultos pequenos, e não entendem que a criança é a criança. Então, uma diretora formada em teatro, que seja mãe, que estuda a maternidade, que já tenha teve a participado de experiência um projeto dirigindo crianças para um produto de televisão que tem uma base teatral, essa pessoa... Com roteiristas que Não, fez já trabalho com o roteiro não interessa. O negócio e um preparador de elenco também. Também pouco. Mas assim, mas lidar com a criança ali é que é a parada. E aí, a partir dessa miscelânea de experiências, parece que tá surgindo um workshop por aí. É isso que eu tô entendendo, Dalila? É isso mesmo, entendeu muito bem, aprendeu rapidinho. Maravilha, sensacional. Então, é o seguinte, vai ser um workshop. No nosso preparação de elenco para a pracinha, a gente desenvolveu algumas técnicas com as crianças. A gente, assim, teve um trabalho muito extenso de ensaio, de preparação. E a gente... composição de personagem. Então, a gente pensou, quer saber, a gente pode fazer isso com outras crianças. Para quem quiser aprender, para quem quiser passar por esse processo de preparação de elenco que a gente desenvolveu para a pracinha, quem quiser fazer isso com a gente, pode vir fazer o workshop, que a gente vai fazer exatamente esse processo. Cada criança vai ter um personagem que a gente vai criar junto com a criança, a gente vai compor o personagem junto com a criança. Então, vai ser muito rico, assim. Eu estou muito animada, muito feliz em fazer esse workshop com um grande roteirista, Rafael Carvalho. Isso é muito bacana, porque o ator, a gente quando começa, independentemente de... A galera que quer ser comediante, ainda mais lá no passado, sim, mas independentemente de quem quiser abrir o leque, você ter um produto que você estudou e que você tenha... É interessante, é importante, assim, eu digo isso porque a galera que tá no começo participa muito de festival, de não sei o quê, manda um material, não sei o quê, e uma criança de 8, 9 anos às vezes não passou por um processo onde ela tenha saído com um personagenzinho, que ela tenha sido ajudada a construir a partir das potencialidades e das limitações dela, lá. Então, eu acho que tem esse... Acho que quem quiser passar por essa experiência de ser dirigido, de estudar com vocês, que pegaram essa expertise e criaram um método que... eu tenho uma prima minha nesse projeto, então, assim, a gente sabe a importância, a gente sabe, a gente tem esses cuidados e essas preocupações todas que vocês falaram aqui de pai. Então, a gente acompanhou bem perto e viu que foi uma coisa bem especial e fora do que a gente está acostumado
a ouvir por aí. E para além disso, dessa sensibilidade toda, passar essa experiência lá, você ter um produto, isso é importante para qualquer artista que esteja começando, com 20 anos de idade, você já ter um material que você fala assim, isso aqui é um personagem que eu tenho, que eu faço de vez em quando eu posso e tal, não sei o quê. Isso aqui eu criei e tal, até para participar de testes. Tem gente que fala, só fala seu nome, sua idade e tal, mostra alguma coisa. Aí a pessoa vai criar uma música, vai pegar uma música pra fazer, não tem algo original, né? E saber então, compor, nesse sentido, é legal. Aprender Isso a compor. faz toda a né? diferença. Você ter um produto pra mostrar quem sou eu como artista. Isso. Faz toda a diferença. E a criança aprender a compor o personagem é muito importante, porque compor o personagem em qualquer sentido de quando for atuar. De entender qual a característica desse personagem, como é que ele anda, como é que ele fala, tudo mais. Ela vai aprendendo a dar essas composições, é muito vivo para a criança que quer seguir realmente Pois é. essa carreira de ator, né? E vai ser um curso que vai aproveitar o tempo de férias das crianças, que vai ser em julho. Em São Paulo vai ser do dia 11 até o dia 14 de julho. E aqui no Rio, no dia 26 até o dia 29. E já tá vendendo, né? Tá vendendo. Lá no Simpla. Quem entrar no meu Instagram, tá lá o link na minha bio. Só clicar lá. Então, Vamos deixar o link aqui também na descrição do vídeo. Bota aqui para que as crianças, as mães, enfim, que se interessarem também, que realmente a gente sabe como é que é essa batalha, né? A maioria de nós começou cedo, mesmo que não tenha sido cedo como criança, mas cedo na vida, né? Eu comecei com 17 anos e esses primeiros passos que você tem que criar uma ferramenta, adquirir técnicas para criar algo, né? E às vezes você tem um workshop que em uma semana te dá isso, é sensacional. Exatamente. Sair de lá com um personagem composto que vai mostrar tudo que a criança sabe fazer. Porque muitas vezes num teste, né, você sai do teste pensando, esse pessoal que acabou de me ver não tem noção do que eu posso fazer. Sim, eu não mostrei nem 5%, eu tentei me adequar ali em alguma coisa que não é muito sobre o que eu sei fazer. Sabe, existe nessa, puxa, como que eu mostro, né, quem eu sou como artista. Então a gente vai ajudar isso, as crianças a descobrirem isso, a terem as ferramentas, vai ter o personagem. Né? Então, maravilha. Então, em julho, início de julho, início não, né? Entre meados de julho no Rio, meados de julho em São Paulo e final de julho no Rio. No Rio de Janeiro. Workshop de humor para crianças. Né? Se você, para quem está assistindo isso em agosto, por exemplo, que entra nas redes sociais, que obviamente esse projeto vai ter, vai rodar, porque é uma dor do mercado. É uma dor. As pessoas precisam de um produto como esse. Assim. E me perguntam muito, Dalila, minha filha é muito boa, ela quer ingressar no meio artístico, como eu faço? E o que eu respondo para as mães assim, que não são artistas, né, que não conhecem o meio, mas que os filhos querem adentrar, o caminho é estudar. É estudar. É sempre esse caminho. E os primeiros passos definem muito, porque às vezes é justamente é o que vai definir se aquela criança fala assim, puta, é isso que eu quero mesmo. Não, isso é chato. Isso porque às vezes pega uma parada que não agrada a criança e já traumatiza ela de cara. Exatamente. E estudar é sempre bom, assim, ainda mais nas artes, né? Que a galera acha que não tem, né? Exato. Estudo. O cara chega lá, então estudar é sempre bom. E estudar certo é melhor ainda. Se você conseguir se blindar, porque também no nosso mercado tem muito picareta, isso tem que ser falado com todas as letras. Tem muito picareta, nego pilantra mesmo, que aproveita do sonho das pessoas, da falta de informação das pessoas e empurram coisa aqui, chover no molhado, falar do currículo, desde a genética até o currículo da Dalila e do projeto que eles estão aí, botaram no ar, todo mundo viu o resultado, o método que eles criaram e o resultado que eles conseguiram atingir com as crianças. Então, são profissionais sérios, assim. Então, você conseguir, a mãe que quer ali fomentar um sonho da criança, tá blindada e investir em coisas certas, porque todo mundo daqui do meio sabe o quanto que a gente mesmo já investiu em coisas que, nossa, não era enganação e tal. Exato. Então isso também é um tranquilizador aí pra galera. Então, isso aí, gente, perfeito. Workshop de humor para crianças em julho, em Rio, em São Paulo e com expectativas de também depois fazer em outros lugares. Com certeza. Talvez, ou em outras datas
No Rio e em São Vamos Paulo levar isso pra também. São Gonçalo, hein? Vamos levar? Vamos. Levar pra São Bora, Gonça? Bora. Brasil todo. É isso. Brasil todo. Já tem algumas pessoas de cidades próximas de São Paulo que vão para São Paulo para poder fazer o curso. Ó, legal. É, exato. Teve uma menina que se matriculou, recebi e-mail ontem, ela é de Curitiba. Pô, que Vai legal. ficar na Nossa. casa de uma conhecida em São Paulo para poder fazer. Tá vendo? Por isso que eu falo, tem que rodar o Brasil É. todo. E o tamanho da responsabilidade, né? É. Que bacana que essas crianças estão bem aparadas, porque é isso. A galera sai, vai, investe, pô, pra cair em mão de picareta não dá não. Ah, pô, é o que mais tem. As crianças estão agora já animadas, então eu preciso entregar uma coisa que seja incrível, que vai valer a pena, lógico, né? divisor E de eu tenho águas, certeza assim. que vai ser. Tenho É comigo, absoluto. com o Rafael e com a Natália. Nós três que preparamos todo o elenco. Show de bola. E temos experiência. O Rafael, mais ou menos. Eu tenho, cara. Não me desmerece, não. É só porque eu sou teu amigo, cara. Então não posso aqui ficar também falando, você é incrível. São seus olhos. Então é isso, gente. Então, tchau, um beijo, um queijo. Vamos encerrando mais um Cego do Carvalho. Obrigado, Danila, pela presença. Gente, muito obrigada Pô, por ter me sensacional. chamado. Adorei Fique à estar aqui. vontade. Então, Adorei. beijo e um queijo. Valeu. Beijo, obrigada.